Bíblia. Domingo passado nós falamos sobre a formação do Antigo Testamento, falamos sobre a tradição oral na formação do Antigo Testamento, falamos sobre a escrita da Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento escrito em hebraico, falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Demos assim uma visão geral dos livros da Bíblia, a formação total do Antigo Testamento, o surgimento, né, dessa escrita, os livros, as suas datas, algumas coisas que nós demos como introdução. E realmente é uma introdução porque daqui para frente, depois que passar essa introdução aqui, nós vamos ter os estudos dos livros em si. Aí nós vamos começar estudando Gênesis, e aí vamos estudando livro por livro, né, para que a gente possa ter uma visão geral da Bíblia. E esse estudo é muito importante, irmãos, muito importante, volto a dizer, para todos. Por quê? Porque a palavra é muito clara. E a palavra diz que não é Deus que destrói a gente, não é o diabo que destrói a gente, e o que destrói a gente é a falta de conhecimento. A Bíblia fala isso: meu povo é destruído porque falta conhecimento. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, muitas vidas sendo levadas da casa de Deus, se perdendo para sempre, não conseguindo mais nem se arrepender, porque falta conhecimento da palavra. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos nos submeter a Deus, à vontade de Deus. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos obedecer a Deus. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos entender Deus. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos discernir as artimanhas do inimigo. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos neutralizar as artimanhas do inimigo. Quando falta conhecimento da palavra, nós não conseguimos resistir ao inimigo. Tudo isso por falta de conhecimento da palavra. Então nós precisamos da palavra, tanto para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, como para resistir a Satanás, expulsá-lo, repreendê-lo e etc. Então esse estudo é muito importante, ainda mais no tempo de hoje, onde há uma saturação de informação. Há uma saturação de informação. Você hoje, mais do que nunca, mais do que antes, através da televisão, hoje, através da internet, você entra e você é saturado de informação, de pregação, de tendências, e o difícil é saber o que é o correto. Quem está falando certo? Quem está com a verdade? Então, por essa razão, é importante. E na verdade, o julgar o que é correto, o que é errado, etc., cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. É lógico, algumas vezes você vai poder perguntar para um crente mais experiente, ou vai poder perguntar para um pastor: pastor, eu vi uma coisa assim, 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 o que é isso? Algumas vezes você vai poder fazer isso, mas às vezes não. Às vezes é você mesmo que vai ter que decidir e rejeitar ou aceitar aquilo que está sendo dito. Uma outra coisa também é que quando nós conhecemos a palavra, nós também ficamos livres dos ataques na nossa carne. Porque a Bíblia diz que o ser humano ele é tentado pela sua própria concupiscência. Então nós temos uma tendência natural, uma tendência da carne, a aceitar aquilo que supre a nossa necessidade, que casa com a nossa necessidade, e aquilo que na verdade confronta, nós temos a tendência a falar assim: ah não, isso aí eu não quero, isso aí não é de Deus. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, aquilo que nos confronta é de Deus. E a nossa carne. Quer ver um exemplo? Quando alguém quer se casar, precisa de um noivo, ou namorado, ou namorada, quer se casar, e ele vai em uma reunião aí de reteté, um profeta para falar alguma coisa, o que ele quer ouvir? Ele quer ouvir: olha, o teu varão, tua varoa está próximo. Olha, eu vi um varão assim, eu vi uma varoa. Você quer ouvir isso? Então qualquer pessoa que falar isso para você, vai ser: é de Deus. É isso que eu estou querendo ouvir. Mas pode ser que não seja. E surge uma pessoa na sua vida
que você acha que é Deus colocando e vai ser um laço para você. Então, o que acontece? Nós não podemos ser guiados, nós temos que usar a palavra até para discernir a nossa carne. É a minha carne, é porque eu estou querendo, aí eu estou aceitando qualquer palavra, né? A pessoa está orando, né? Senhor, me diz, Senhor, se é para eu namorar fulano, ou se não é. Me fala na tua palavra, Senhor, me dá uma palavra. Aí, abre a Bíblia lá e cai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala assim, eu acho que isso é um sim. Não adianta, quando você quer uma resposta, qualquer palavra, você fala assim, não, isso aí, eu acho que é o sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, para que o nosso coração não nos engane. Então, a gente precisa até mesmo submeter o nosso coração à palavra. Não é porque a palavra... Tem gente que fala assim, Deus não falou nada, quem cala consente. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. O silêncio de Deus pode dizer muitas coisas, pode significar muitas coisas. Então, a gente precisa realmente estar atento. E a única forma, não é melhor não, a única forma de estar atento a tudo isso é através da palavra. Não tem outro jeito. Não, eu vou consultar fulano, eu vou perguntar fulano. Não, querido. É a palavra que vai te dizer exatamente o que é certo e o que é errado. Não adianta perguntar fulano, perguntar o que tu acha? Tu acha que eu tenho que fazer isso? Não adianta. Não é a pessoa que tem que te dizer o que você tem que fazer. Quem tem que te dizer é Deus, e Ele vai te dizer através da palavra. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a formação do Novo Testamento. Como eu falei, a Bíblia é composta de 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Muitas pessoas não gostam de chamar de velho, porque ninguém gosta de ser chamado de velho. Então, eles não gostam de chamar também Velho Testamento, fica uma coisa assim meio pejorativa. Então, eles falam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A antiga aliança, a aliança lá do Sinai, onde Deus dá os mandamentos para o povo de Israel, e a nova aliança em Jesus Cristo. O Novo Testamento é chamado Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Novo Testamento. O que é que esse testamento vem trazer? Ele vem invalidar o velho? Não, ele vem cumprir o velho. Porque tudo aquilo que está sendo trazido no velho, ele é confirmado no novo. Com exceção do 4º mandamento, que eu já citei outra vez, né? Que a gente vê a confirmação de cada mandamento, com exceção do 4º, que é guardar o sábado. Os outros a gente vê todas as confirmações. Então, olha só. Essa formação do Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, vou para o slide de formação, essa aí mesmo, isso aí mesmo. O pessoal está ligado, isso aqui é bom. Nós temos, assim, uma numeração aqui para a gente se basear mais ou menos. As cartas de Paulo, os evangelhos e atos dos apóstolos, as cartas gerais, o Apocalipse e o cânon do Novo Testamento. Então, vamos lá. O slide seguinte fala sobre as cartas de Paulo. E ele diz o seguinte, assim como o Antigo Testamento, os primeiros testemunhos de Jesus foram orais, que eram transmitidos pelos apóstolos e profetas da igreja. Então, eu estava até falando sobre isso com Simone hoje, falando sobre isso. A gente fala da palavra, né? A linguagem. E, na verdade, a escrita é uma tentativa de representação daquilo que nós falamos. Não veio a escrita primeiro e depois a fala. Primeiro veio a fala, depois veio a escrita. Então, as letras, os símbolos, os números, são uma representação daquilo que a gente fala. E isso acontece no texto bíblico também. Não veio primeiro o texto escrito, primeiro veio a fala, primeiro veio contando. Quando a gente vê lá em Atos, que Jesus fala para eles, olha, vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas. Não é a princípio para escrever, testemunhar é falar. Vocês vão falar a respeito daquilo que vocês viram, que vocês experimentaram. Então essa é a forma de transmitir o Evangelho. É lógico que esse é o primeiro momento. Por isso que hoje os crentes
tem, de uma forma geral, abandonado esse hábito de falar. As pessoas, de um modo geral, né? Repararam? Como que o celular mudou isso? As pessoas não falam mais. As pessoas mandam mensagem. É engraçado que hoje, até o WhatsApp, ele tem a opção de gravar a mensagem. Mas tem muita gente que escreve um texto imenso, ao invés de simplesmente apertar um botão e falar, olha, eu estou aqui, e falar. E mandar uma mensagem escrita. Porque tem gente que acha que se sente mais confortável digitando para mandar, do que simplesmente falar. Parece que a gente tem deixado um pouco de lado essa capacidade de falar. Parece que falar se tornou cansativo. Eu não estou falando falar por falar, eu estou falando falar de maneira objetiva. A gente se cansa de falar. A gente não quer mais falar. Quando chega na casa de Deus, a gente vê isso. A gente não quer nem dizer glória, nem amém, a gente não quer falar. Quando é para cantar, a gente não quer cantar, a gente não quer mais falar. A gente não quer mais falar. E isso é um problema sério. A nossa linguagem tem ficado comprometida. Já reparou como é que os professores, tem professores aqui, podem constatar isso. Como o vocabulário tem empobrecido. Eu temo, irmãos, que chegue um dia que a gente se comunique por grunhido. Porque vai empobrecendo tanto, que vai chegar um dia, vai ser só assim. Não vai ter mais palavra. Isso é um problema sério. Porque, primeiro, Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. E esse poder criativo, criador da palavra, Ele deu a nós também. Olha o que a Bíblia diz. Se com a tua boca confessares e no teu coração creres, ou seja, tem que confessar com a boca. Não é só você, por secreto, eu aceitei Jesus na minha mente, no meu coração. Não, você tem que confessar com a sua boca. Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Se com a tua boca confessares. Chega um momento que Jesus fala para os discípulos assim, olha só, vocês não pediram nada ainda no meu nome, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, falem o que vocês querem. Fala. O próprio Evangelho de João começa dizendo, ele é o verbo vivo. O verbo vivo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é o que, irmãos, na frase? O verbo é uma palavra que indica ação. Não existe frase sem verbo. Se você falar assim, eu, você vai dizer, Você começa e fala, eu, aí a pessoa, Eu o quê? Eu alguma coisa. Eu tenho que cumprimentar. Eu tenho que cumprimentar essa frase, porque eu não é frase. Eu não está dizendo nada. Eu vou para casa. Sim, agora eu entendi o que você está querendo dizer. Entendi. Você vai para casa. Indica uma ação. Jesus é o verbo de Deus, porque Ele é a palavra de Deus agindo. Não é uma palavra estática. É uma palavra de ação. Ou seja, a mesma palavra que criou o mundo, a mesma palavra que fez do nada, do invisível, aquilo que é visível. Ele é essa palavra em ação. Então é muito importante a gente atentar para esse lado da Bíblia, que não é somente escrito. Hoje a gente supervaloriza o escrito. Vou manter aberta no Salmo 91 lá em casa, porque isso aqui, é Deus guardando a minha casa. Que bom que você tem a Bíblia lá e que você abra no Salmo 91, mas deixa eu te falar, é melhor ainda que você leia o Salmo 91 e você declare o Salmo 91 e você viva o Salmo 91.
A Bíblia diz, a letra mata. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, se for só palavras num livro, isso não vai causar nada. Ela precisa ser falada para criar efeito. E é interessante que ele fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também a manifestação da fé é pelo falar. O salmista diz assim, crie, por isso falei. Olha a manifestação da fé. É pelo falar. Se você crê, você fala. Se você não crê, você... É igual no Facebook. Quem crê, compartilha. Quem não crê, só olha. Não é verdade? Então, quem não crê, só fica olhando. Quem não crê, não fala nada. Agora, quem crê, fala. Quem crê, age. Então, é muito importante, irmãos. Porque vai haver um tempo, e a palavra diz isso, que vai haver um tempo que a Bíblia vai ser tirada de nós. E nesse tempo que a Bíblia for tirada de nós, aonde tem que estar a Bíblia? No coração. Alguém diz assim, ó, eu não preciso da Bíblia escrita aqui, não. Eu não preciso não, eu tenho ela guardada no coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então mesmo que um governo maluco, de anticristo, seja quem for aí, decida queimar todas as Bíblias, apagar todos os aplicativos do celular, destruir, proibir, matar quem tiver Bíblia, mesmo que isso aconteça, se a palavra estiver no teu coração, você não vai precisar de nada escrito, você vai usar ela no seu coração e ela vai fazer o mesmo efeito. Sabe por quê? Porque palavras na Bíblia não fazem nada. Palavras na sua boca e na sua vida fazem muita coisa. Você com a palavra lá, irmãos, tem tanta Bíblia lá em casa. Eu tenho a Bíblia Thompson, eu tenho a Bíblia Shed, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia anotada, a Bíblia amplificada, a Bíblia, a mensagem, a Bíblia, eu tenho várias Bíblias, mas olha, essas Bíblias todas não te salvam e não fazem nada por você, se você não tiver ela no coração. Então isso é muito importante. É importante que o que a gente está fazendo aqui não é simplesmente passar um conteúdo para você. Vou ensinar para você a Bíblia e passar um conteúdo para você. Não, é desenvolver no teu coração uma paixão por essa palavra. Que essa palavra vire o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, que ela vire a sua maneira de respirar, que ela vire a sua maneira de se vestir, que ela vire a sua maneira de se mover. É isso que é importante. Não é que você saiba, sim, eu sei que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Que maravilha, que relevante para a minha vida. Não, não é isso. É que isso de alguma forma te estimule a procurar mais da palavra. Eu quero saber mais sobre isso, eu quero entender mais sobre isso, eu quero viver isso aí. Porque, irmãos, nós estamos precisando de pessoas hoje que vivam a palavra. E cada vez mais nós vamos precisar muito mais. A Bíblia diz que há de vir uma tribulação sobre a terra e que essa tribulação vai ser até abreviada, porque se não fosse, até os escolhidos seriam perdidos. E nós só seremos capazes de subsistir a isso tudo pela palavra. A Bíblia fala assim que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É por isso que nós vencemos. Então, olha só. Então, esse Novo Testamento, ele começou com a transmissão oral, pelos apóstolos e os profetas da igreja, e assim os primeiros testemunhos escritos foram as cartas de Paulo, que se dirigia às igrejas que ele plantou e que pretendia trabalhar em conjunto. Então, a gente tem, Paulo foi um camarada assim fenomenal, porque eu costumo dizer, tem gente que diz que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, mas não se tem provas. Mas se foi, a carta aos Hebreus foi escrita assim por Paulo naqueles dias assim que ele estava assim mais maluco possível. Maluco no bom sentido. Porque para mim o escritor de Hebreus ele arrebenta. Ele escreve de uma forma, a gente aqui fica cheio de dedos para citar o Antigo Testamento, não, porque assim, dando explicação, ele chega assim, irmãos, olha só, isso aqui é o cumprimento lá, porque lá acontecia isso, isso. Ele chega quebrando tudo e arrebentando,
eu fico assim, olha, um dos livros que eu mais gosto de ler é Hebreus, porque o escritor de Hebreus, ele arrebenta. Ele não tem meias palavras, ele rasga, ele pega o assunto lá do Antigo Testamento e fala assim, ó, isso aqui é isso, pô. Alguém vai falar assim, não, porque pode ser numa exegese, numa ele não, ó, é isso aqui, tum. Aí você fala assim, mas eu não acredito. Bom, o problema é seu, mas eu estou falando que é isso aqui. Ele não está preocupado se você acredita, deixa de acreditar, se você entende, se você não. Ele está lá e diz, ó, é isso aqui que aconteceu. O sumo sacerdote entrava e oferecia, e Jesus é o sumo sacerdote, ele é da descendência de Melquisedeque, acabou e pronto. Ele fala coisas escandalosas que é difícil a gente entender. Então Paulo, ele é tremendo por quê? Porque ele vivia a vida dele totalmente entregue. Quando ele fala o morrer é lucro, ele não está brincando com isso. Ele está dizendo assim, eu já morri mesmo. Alguns falam de Paulo, que Paulo não queria se casar porque tinha tendências homossexuais. Gente, pelo amor de Deus, Paulo não se casou porque ele se entregou totalmente. Ele falou assim, eu não tenho tempo para perder com isso. Aquele que casa, cuida em agradar o marido, cuida de agradar a esposa. Agora, quem não casa, cuida de agradar o Senhor. É isso que eu quero fazer. Foi isso que ele colocou na cabeça dele. Ele cria de tal maneira que a vinda de Jesus estava tão próxima, que ele não tinha tempo para perder com outras coisas. Então essa era a realidade de Paulo. Então ele escreve coisas nas cartas que são difíceis da gente digerir. Quando a gente pega lá em Romanos, e ele começa a falar assim, olha, Deus tinha os dois gêmeos, Jacó e Esaú. E Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. E aí você fala assim, mas tem injustiça. Injustiça? Deus é Deus. Ele escolhe a quem quer. Ele faz como quer. É a vontade dele. Mas não pode ser assim. Já viu que tem gente que é assim, mas não pode ser assim. Não pode ser assim? Como é que é? Eu vou dizer para Deus o que ele pode fazer, o que ele não pode? Você no meio da sua família, de repente você tem habilidades, de repente você tem algumas coisas que as outras pessoas da sua família não têm. Não, mas Deus não pode fazer isso. Não pode? Ele fala assim, numa casa tem muitos vasos. Uns para honra, outros para desonra. Um vai ser um juiz, um magistrado, uma coisa, o outro vai ser um bandido, vai morrer na cadeia. Não, mas Deus não pode fazer isso? Mas tem a escolha da pessoa. Tem a escolha da pessoa, tem sim. Mas tem a escolha de Deus também. Nós nunca podemos pensar Deus um ser sem impessoal, sem escolha, sem preferência, sem propósito. Porque se fosse assim, irmãos, Deus ia fazer todo mundo igual pinguim. Mas deixa eu te falar uma coisa, até pinguim tem diferença. De pinguim para pinguim tem diferença. É por isso que Deus fez cada um de uma maneira, porque Ele escolheu. Mas por que um é baixinho, o outro é alto? Por que um é mais forte, mais fortinho, melhor falar, mais fortinho, o outro é mais magro? Por que um é preto e o outro é branco? Por que um tem o olho rasgado, o outro tem um olho grande, igual um sapo boi? Por quê? Deus quis. E ponto final. Mas é injustiça, né? Poxa, eu tenho que ficar esticando meu cabelo, outro saiu com o cabelo lisinho. Isso é o que você pensa. Aí você vai lá para a China, as chinesas, tudo cabelo escorrido, lambido, botando fogo no cabelo para ficar crespo. Olha só. Elas lá devem pensar assim, poxa, que injustiça, né? A gente tem esse cabelo lisinho, o pessoal lá tem cabelo tudo crespo, cabelo cacheado, que injustiça. Olha só, então na verdade, Deus escolheu, Deus quis fazer, e Paulo, ele traça essa soberania de Deus. Irmãos, é muito difícil para a gente entender a soberania de Deus. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém, quando alguém fica doente, é muito difícil.
Né? Ah, Deus, mas eu sou teu servo. Porque na nossa cabeça infantil, a gente vai assim, não, se é servo de Deus não pode ficar doente. Se é servo de Deus não pode acontecer calamidade, não pode acontecer tristeza, não pode acontecer... E não é nada disso, irmãos. Nós não entendemos o propósito da coisa. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que homens de Deus ficaram doentes. Homens de Deus morreram de doença. Homens de Deus fracassaram. Homens de Deus tiveram medo. Homens de Deus recuaram. Homens de Deus ficaram confusos, perdidos. Homens de Deus desistiram. Homens de Deus fizeram uma série de coisas. Projetos de Deus levaram anos e anos para serem concluídos. Projetos de Deus tiveram vários empecilhos, coisas que não deram certo, coisas que atrasaram, pessoas que morreram, levantaram outras, coisas que levaram às vezes 2, 3, 4 gerações para serem cumpridas. Projetos de Deus. Mas isso tudo não está na palavra. Aí a gente vai dar uma coisinha errada. Puxa, Deus não está comigo. Você foi lá, o emprego estava garantido, chegou lá, ó, não vou poder ficar com você não. Puxa, gente, o que eu fiz? A Deus. Aí Deus fala assim, meu filho, você acha que só porque eu não te dei um emprego, o meu amor por você mudou? Eu estou irado com você, por isso que eu não te dei um emprego. Eu estou irado com você, por isso que você está doente. Eu estou irado por você, por isso que está assim acontecendo isso aqui na sua vida. É por isso. Então, irmãos, a gente precisa da palavra, porque é a palavra que vai nos fazer permanecer. Tem muita coisa acontecendo na minha vida e na sua vida. Coisas que nós não conseguimos explicar. Coisas que nós vamos ter explicação na palavra. Quantas vezes você vai dormir pensando, meu Deus, por que isso acontece? Meu Deus, mas por que está assim? Meu Deus, mas por que isso? Mas por que isso? Por que isso? E às vezes a gente lê na palavra, mas não quer aceitar. Não, mas deve ter uma coisa a mais. Não, deve ter algum problema. Eu estou falando, não, meu filho. Olha a questão de Ezequiel. A Gigi pregou aqui, né? Ezequiel foi um cara que sofreu para chuchu. Mas olha o que Deus falou para ele. Eu estou te mandando para um povo que é rebelde. Eles são cara dura mesmo, pescoço duro, cabeça dura. Ele é rebelde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te fazer tão duro quanto eles. Para você lidar com eles, eu vou te fazer tão duro quanto eles. Irmãos, esse processo de endurecimento é muito difícil. Tem um revolucionário aí chamado Che Guevara, que já faleceu, obviamente, mas que ele tinha uma frase: endurecer sem perder a ternura. É uma das coisas mais difíceis que tem. Porque quando você endurece, normalmente você endurece para tudo. E Deus está falando, eu vou te ensinar a ser tão duro quanto eles, mas a diferença é que você não vai perder a minha presença. O nosso problema de endurecer é que a gente endurece e perde a presença de Deus. Não é endurecer em relação a Deus, é endurecer em relação às circunstâncias da sua vida. Tem muito crente que é feito de manteiga. Primeiro calor da luta, ele derrete. A luta esquentou, ele, eu não consigo mais. Deus, eu não consigo. Deus, eu não aguento mais. Eu falo assim, não, eu tenho que te endurecer. Você tem que endurecer. Não é endurecer em relação a mim, mas endurecer em relação à luta. Por quê? Porque o calor vai aumentar ainda mais. E se você é de manteiga e derrete facilmente, Deus fala assim, olha, eu quero te endurecer a tal ponto. Já viu? O crente não pode ser igual a manteiga, mas ele tem que ser igual ao pão dormido. É verdade? Pão dormido é duro, mas quando esquenta para o lado dele, ele fica mais duro ainda. É assim que a gente tem que ser. Quando esquenta, a gente tem que ficar mais duro ainda. Vai bater,
Eu não vou me abalar, né? O vento sopra e balança pra lá, pra cá. Ah, mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. É verdade, irmãos. É isso aí. Bom, então aí nós temos as cartas de Paulo, Gálatas, Tessalonicenses, 1º e 2º, Coríntios, 1º e 2º, Romanos, Efésios, Colossenses. E do lado, nessa tabela, nós temos algumas datas, né? Sendo Gálatas a mais antiga, depois, em segundo lugar, 1º e 2º Tessalonicenses, e assim por diante, vem trazendo as datas das cartas. Isso para a gente ter como informação. Os evangelhos e Atos dos Apóstolos, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas pelas datas, aqui do lado, nós temos o evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos. Né? Marcos, depois Mateus, depois Lucas, depois João. Então, olha só, os evangelhos não podem ser considerados biografias, no sentido moderno, porque a gente hoje escreveu a biografia de um ator, a biografia de sei lá quem, os evangelhos não são, não obedecem esse padrão de biografia moderna, mas sim de relatos que enfatizam a pessoa de Jesus no plano de salvação. Essa é a função do evangelho, enfatizar a pessoa de Jesus dentro desse plano de salvação. Há duas categorias de evangelhos que foram escritas para preservarem as memórias dos apóstolos. A primeira categoria são os sinóticos. Os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos. Bom, por que eles têm esse nome de sinóticos? Por causa da semelhança deles. Quando você lê, quando você abre Mateus, Marcos e Lucas, você vê vários textos que já vêm assim embaixo, que tem nos três evangelhos, né? A narração de várias coisas que são narradas em vários, porque eles têm essas características. E acredita-se que esses três evangelhos sejam originados de um mesmo lugar. Né? Como se eles tivessem um texto anterior e em cima desse texto eles criassem esse novo evangelho. Os evangelhos sinóticos são chamados assim por causa da sua semelhança e estrutura literária, em que se vê a dependência de Mateus e Lucas dos testemunhos de Marcos. Ok. O evangelho de João, com uma teologia antidocética, ou seja, contra a visão de que Jesus não veio como ser humano, porque isso no início, gente, tinha gente que acreditava que Jesus tinha vindo ao mundo como um fantasma. Jesus era espírito. Jesus não veio em carne e osso. Era um espírito. Só que, se Jesus era um espírito, como é que pregaram ele na cruz? Se Jesus é do Espírito, como é que ele morreu na cruz? Seria possível, né? Mas várias dessas teorias foram apresentadas e coisas loucas. Então o evangelho de João, ele vem trazendo essa teologia para mostrar, não, Jesus veio em carne. Ele veio como homem, sofreu como homem, morreu como homem, tudo isso aconteceu. João já vem de uma forma assim bem sistematizada. Alguns grupos começaram a questionar, por exemplo, a porcentagem do que Jesus era. Jesus era 10% homem, 90% Deus, 100% Deus, 1% homem, 50. Qual era a porcentagem de Deus e de homem em Jesus? A porcentagem de Deus e de homem em Jesus era 100%. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como é que isso funciona? Funciona, lá em Filipenses explica, capítulo 2 explica. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não considerou o ser igual a Deus alguma coisa. Antes, padeceu como homem. Ou seja, Jesus abriu mão da atribuição dele de Deus para padecer como homem. Agora, é importante a gente saber o seguinte, que quem morreu na cruz foi Jesus, e não Cristo. Porque Jesus é o homem, foi o homem que morreu na cruz. Mas Deus não morreu na cruz, porque Deus não morre. Eu sei que é uma coisa meio complicada de se entender, assim, mas como é que... Mas como é que... Né? Porque isso não é matemática exata. 2 mais 2 igual a 4, isso não é. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, né, nós somos uma coisa só.
E somos. Mas só que Jesus tinha duas naturezas. A humana e a divina. A humana morreu na cruz, mas a divina não. A Bíblia diz que ele foi ao inferno, tomou a chave do inferno e da morte. Provavelmente Satanás olhou aquilo e falou assim, como é que é? O que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui não. Ele falou assim, posso sim, morri. Eu morri. Eu posso descer aqui sim. Tá? Tomou a chave do inferno e da morte e derrotou Satanás. Então, o que acontece? Aquilo que a gente pensa assim, Satanás queria levar Jesus para a cruz. Não. Satanás queria fazer Jesus desistir da cruz. A gente pensa isso. Já que Jesus não desistiu da cruz, ele quis causar mais sofrimento possível na cruz para Jesus. Mas ele não queria que Jesus morresse na cruz. Porque a morte na cruz era a derrota dele. Então quando a gente diz, o diabo matou Jesus na cruz, o diabo não matou ninguém na cruz. Lembra o que Jesus falou? Vocês não estão me prendendo, eu é que estou dando a minha vida. É diferente. Eu estou dando a minha vida em favor do mundo. Quando Jesus vai para o Getsêmani, ele fala, e a Bíblia diz que ele sua sangue, a Bíblia fala, olha, Jesus ora e fala assim, faça-se a tua vontade, Pai. Era a vontade de Deus que Jesus fosse à cruz. Porque ele fala, João capítulo 18, 35, eu acho, diz assim, foi por essa causa que eu vim. Para morrer na cruz. Então tudo que Satanás fez foi tentar aumentar o sofrimento dele na cruz, sim. Mas ele sabia que a morte era inevitável. Jesus não ia se... Quando lá no deserto ele começa a tentar, Jesus fala assim, desiste desse negócio, rapaz. Ele já sabia, desiste desse negócio, eu vou te dar esses reinos todos. Você... Desiste disso. Você vai viver muito melhor. Irmãos, essa é a mesma proposta que Satanás faz sempre para a gente. Desiste desse negócio de igreja, rapaz. Lá no mundo tem um monte de coisa para você, rapaz. Tu vai ficar aí dentro da igreja igual um bobo. Eu me lembro uma vez, eu devia ter uns 17 anos, estava indo para a igreja, estava com o meu violãozinho no braço, sentei no banco do ponto de ônibus, estou esperando lá o ponto de ônibus, aí chega um senhor alcoolizado, né? Porque tudo agora ofende as pessoas, não pode falar um bêbado, um senhor alcoolizado, aparentemente alcoolizado, o senhor aparentemente alcoolizado, chegou para mim, assim mesmo, eu sentado, assim, me convence. Eu olhei para ele, me convence, fala para mim. Rapaz, você é um rapaz novo, rapaz. Está perdendo a sua vida. Me convence, cara, fala para mim, para eu ser convencido. Tu está indo para a igreja, perdendo a sua vida. É isso que Satanás fala para a gente. O tempo todo. Você está perdendo a sua vida, você está perdendo a oportunidade. Você podia estar fazendo um monte de coisa, está aí na igreja. Satanás sempre fala isso, sabe por quê? Porque ele sabe o propósito que Deus tem na sua vida. E quando você está mais perto de cumprir esse propósito, é aí que ele começa mais ainda a tentar para ver se você desiste. Quando a bênção está chegando, quando o negócio está para acontecer, ele começa. Aí ele começa, você fala assim, meu Deus, Deus deve ter se esquecido de mim, não é nada disso, querido, que você está perto demais. Está chegando muito perto de você descobrir qual é o seu propósito, de você enxergar, de você receber a visão de Deus, de você receber a direção. Então o diabo está fazendo de tudo para você abortar a missão, aborta a missão, aborta a missão. Já viu aqueles filmes? Que o cara tem o botão vermelho e fala assim, olha, você, se eu não chegar em 10 minutos, você aperta o botão. Aí o cara fica e dá 9h58, o cara tá, Deus, esse cara não aparece. 9h59, o cara, meu Deus, esse cara não aparece. Aí dá 10, o cara vai, dá 10:01, o cara, pum, aparece. Se ele tivesse apertado em cima do 10 mesmo. E muitas vezes o diabo fica te tentando nisso. Aperta o botão. Você fala assim, não, tem que esperar, porque Deus mandou eu esperar. Você não, Deus não vai fazer nada não, aperta, rapaz, esse botão. E você, não,
Não, eu tenho que esperar. E ele vai, não, pai, tá perdendo tempo, já podia ter resolvido isso, aperta. Ele sempre faz isso, irmãos. Ele fez isso com Saul. Saul estava lá, tinha que oferecer sacrifício, queimar incenso, só que Saul não era sacerdote. Aí o povo, cadê Samuel? Samuel não chega. Saul, tu tem que dar um jeito nisso. Saul, porque você tem que resolver isso. Saul, tu é o rei, tu tem que resolver isso. O povo vai demandar tudo. Saul, você vai perder o controle do povo, você tem que resolver isso. Saul, olha a situação que você está. Aperta esse botão, Saul. Saul, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Foi lá, pegou o incensário e foi oferecer incenso. Acabou de fazer, chega Samuel, o que tu está fazendo? Porque o povo ficou me pressionando. Perdeu a bênção de Deus porque ouviu a pressão. E essa pressão é o diabo que sempre faz na nossa vida. Sabe, quantas vezes, depois de uma noite terrível, quando você pensa assim, meu Deus, dessa noite não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Olha, eu não sei, para mim acabou. Aí amanhece o dia, você toma café, vai trabalhar, continua tudo do mesmo jeito. Não acabou nada. É pressão do inimigo. Quanta gente faz a besteira na noite. Aí na noite pega uma caixa de remédio, toma um monte de remédio para tentar se matar. Porque o diabo está falando para ele, não tem jeito. Olha, hoje ou é agora ou nunca. Você não tem jeito. Aí o cara vai e faz. Mete a cabeça dentro do forno e abre o gato. Estou dando ideia para ninguém, não. Quanta gente faz esse tipo de coisa, por quê? Porque chega uma hora que o diabo faz tanta pressão, que ele acredita que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não vai vir. E Deus falando, meu filho, o choro pode durar uma noite, mas a resposta vem pela manhã. A resposta nem sempre é aquela resposta que você quer ouvir, mas muitas vezes Deus do céu faz cair sobre você um poder inexplicável, que você não consegue entender, mas de alguma forma você conseguiu levantar, de alguma forma você conseguiu ir trabalhar, de alguma forma você está conseguindo manter a cabeça no lugar, está tudo difícil, mas de alguma forma você está conseguindo. De alguma forma. E isso é a ação do Espírito de Deus na sua vida. É essa a explicação. Então, gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O Evangelho de João, eu gosto muito, todo mundo que sabe aqui, que passou pela classe comigo, eu sempre recomendo. Gente, leia o Evangelho de João. Eu quero começar lendo a Bíblia. Comece pelo Evangelho de João, vai lendo. Porque no Evangelho de João você vai ter uma visão a respeito de Jesus, de quem é Jesus. Muito clara. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Isso quer dizer que se você ler 3 capítulos por dia, numa semana, você lê o Evangelho inteiro. E se você quiser, na verdade, fazer algo mais, você pode ler ele 7 vezes na semana. Ler e reler, fazer anotações. Eu costumava fazer para o pessoal assim, gente, lê o Evangelho de João, anota qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, ou alguma coisa que você tenha visto, assim, que você achou interessante, anota. E traz na próxima aula para a gente conversar. Aí, às vezes, ninguém trazia pergunta nenhuma. Eu falava assim, mas vocês não têm pergunta nenhuma? Não é possível. Eu tenho um monte de pergunta. Como é que você não tem nenhuma pergunta? Então, eu acho, ou você não está lendo direito, ou eu não estou lendo direito. Porque eu tenho um monte de pergunta. Se você não tem pergunta nenhuma, você já entendeu tudo, você pode estar de parabéns. Então, é muito importante, porque a gente precisa entender quem é essa pessoa de Jesus. Irmãos, quando nós entendermos perfeitamente quem é Jesus na nossa vida, qual é o propósito, irmãos, não vai haver luta que vá te tirar da presença de Deus. Não vai haver. Quando você olha e você vê uma daquelas pessoas sendo mortas por causa de Jesus, perdendo a cabeça, sendo metralhadas, e você fala assim, como é que esse cara não negou Jesus? Por que ele não negou Jesus? Primeiro, ele se converteu a Jesus Cristo numa cultura
que é tudo ou nada. Ele aceita Jesus e ele é obrigado, ele perde a cidadania dele, ele perde a família dele, ele perde qualquer direito que ele tenha. Ele perde os amigos, ele perde tudo. Então, quando ele aceita Jesus, ele aceita mesmo. Porque ele sabe que vai perder tudo na vida. E ele vai dizer, Jesus vai ser o meu tudo. Então, quando alguém aceita Jesus numa cultura dessa, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está fazendo por empolgação, irmãos, porque ninguém morre por empolgação. Verdade? Ei, sou de Jesus, pode me matar, estou empolgado. Não é isso. Ninguém morre por empolgação. Ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Mas hoje, na nossa cultura, como Jesus não, vem como estás, fica 10 anos como estás, 30 anos como estás, não tem problema. Você não perde nada. Você não perde nada, o que você perde? Às vezes você até ganha. Né? Porque a igreja dá cesta básica, a igreja ajuda, paga o gás, paga a luz, a igreja paga tanta coisa para os outros. Né? Você ganha, você começa até a se vestir melhor, porque sempre tem um irmão que doa roupa, você ganha as roupinhas, você até come na aba dos outros. Você, não, vamos lá comer uma pizza. Aí, não, a gente paga. Você começa a comer pizza, comer em restaurante. Tem gente que nunca tinha comido num restaurante. Comeu depois que entrou na igreja. Então, ser crente na nossa cultura é muito bom, gente. É muito bom. E ainda tem outra coisa. Não precisa nem de muita coisa. Né? Se você chegar na igreja, na hora da oração, tu fechar o seu olhinho, né? Até ameaçar, levantar a mão, falar um amém, ninguém vai te perturbar mais. Só vai dizer, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Acabou. Está tudo certo. Aprendeu a falar Pai do Senhor, está tudo certo. Você não sofre, você não tem problema nenhum. Então é muito diferente aceitar Jesus na nossa cultura e aceitar Jesus naquela cultura lá. Porque aqui a gente não perde nada, a gente só ganha. E o pior, ganha e reclama. Não é verdade? A gente está aqui nesse ambiente maravilhoso. Quer água? Desce ali e bebe. Quer ir no banheiro? Quer jogar água fora? Desce lá e joga. Né? Fazer qualquer coisa. Está calor, ligar ar-condicionado. Não é verdade? Essa coisa. Mas a gente fala, tem alguma coisa errada na igreja, gente? Não sei o que é. Tem alguma coisa errada na nossa experiência. É isso que é. Alguma coisa errada na nossa experiência. Porque aqueles homens que estão vivendo debaixo de chumbo grosso, bala cruzada, ameaça de morte, eles não estão pensando que, aquele irmão ali está meio esquisito, que ele deve estar em pecado. Eles não estão pensando em nada disso, irmãos. Eles estão vivendo para Jesus e não estão pensando em A ou B. Eu vejo, a gente vive, vou acelerar um pouco, a gente vive nessa cultura agora que ninguém pode falar mais nada. Você posta uma foto da sua família, você e a sua família lá no Facebook, você posta lá. Aí alguém, mas com essa casa é mole. Pelo amor de Deus, gente. Com esse carro até eu. Por que você tem que dar opinião na vida dos outros, gente? Vive a tua vida, cara. Se você não tem, o problema é seu. O outro tem, glória a Deus. Mas não fica não. Se você não pode abençoar, pior crente, às vezes, fazendo esse tipo de coisa. Se você não pode abençoar o outro que tem, o outro está lá feliz. Ganhei umas rosas do meu marido. Assim, né? Eu não tenho marido. Para com isso. Por que tipo de crente que a gente está sendo, sabe? São umas coisas, irmãos. Olha, quem tem Jesus de verdade não tem tempo para esse tipo de coisa. Abençoa os outros, amém. Se não quer curtir, não quer compartilhar, não curte, não compartilha, nem olha. Agora, ficar escrevendo bobagem para os outros, não faz sentido. Né? Aí a gente vê crente fazendo um monte de coisa dessa, e só escândalo, em cima de escândalo, em cima de escândalo. Aí vem um outro que é incrédulo e fala assim, tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Por isso que eu não vou para a igreja. Olha esses crentes que estão fazendo. Indireta. Eu falo assim, indireta santa. Não existe negócio de indireta santa.
As indiretas são tudo do diabo. Porque a Bíblia diz o sim ou é não. Esse negócio de talvez, pode ser, sei lá, isso aí é procedência do maligno. Então fica indireta, gente. Indireta. Eu estou falando isso porque a gente tem feito uns vídeos. Aquilo que eu falo, o que eu posso fazer? Se Deus deu para a gente esse chamado, deu para a gente essa capacidade, esse dom, que eu e Simone a gente tem desde a infância, já vem de família, e os nossos filhos, obviamente, nasceram também nesse chamado. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida para a área do louvor e adoração, Simone tem também, e as crianças, consequentemente, têm também, porque existe chamado individual, existe chamado familiar, existe chamado da igreja, no geral, existe chamado até de cidade. Aí vai o indivíduo postar lá e falar assim, porque enquanto uns estão querendo aparecer, eu não preciso querer aparecer. A minha cor já me faz aparecer. Eu já apareço. Qualquer lugar eu apareço. E às vezes, em outros lugares, eu sumo. Sabe? A gente tem que parar com isso. Porque você está julgando a pessoa, você não sabe o que a pessoa está fazendo, você não sabe o que Deus está realizando através daquilo. Como é que tu vai ficar lá julgando, falando assim, quer aparecer? Aí você fala que um quer aparecer, aí depois você compartilha lá o vídeo de outro cantando, então tá, aquele não quer aparecer. É só a gente que quer aparecer. Então aquele outro pode, eu não posso, por quê? Porque eu sou preto? Está entendendo? Isso não faz sentido. São coisas, são absurdos que a gente vê e a gente começa a julgar as pessoas e falar isso de um, falar isso de outro e não tem nada a ver. Isso falta o quê? Falta a palavra, falta Cristo Jesus. Porque se a coisa fosse séria, a gente não tinha tempo a perder com isso. Se você pode abençoar, abençoa. Meu irmão, Deus te abençoe, é uma bênção. Se não quer abençoar também, não quer falar, não fala nada. Rola para baixo e rola para cima. Verdade? Rola para baixo, rola para cima e vamos embora. E acabou. Não é problema. Agora, a gente precisa dar testemunho. A única coisa que Jesus falou para a gente é, dá testemunho. Fala. E a gente fala, e tem uma frase do metodismo que fala assim, pregue e, se preciso, use palavras. E a gente prega muito através de atitude. Então as pessoas estão vendo a nossa atitude, as pessoas estão vendo o que a gente está fazendo, as pessoas estão vendo o que a gente está... E o que a gente está falando também, certo? Então olha só, depois dos evangelhos, a gente tem as cartas gerais. As cartas gerais são aquelas, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas, essas são chamadas cartas gerais. Além de Paulo, outros líderes cristãos escreveram cartas, contudo, a carta aos Hebreus é a única sem assinatura de autor. Então não se sabe, alguns dizem que é de Paulo, outros dizem que não é provado, mas tem algumas semelhanças. As cartas tiveram por objetivo animar e ajudar os cristãos. Esse era o objetivo. Quando Paulo escrevia uma carta, ele estava animando, dando instrução, estava incentivando, porque, irmãos, a luta era muito grande. Principalmente naquela época, quando o evangelho ainda era uma coisa nova, e muita oposição, eles tinham que ser fortalecidos e animados, e as distâncias eram muito grandes. Paulo, às vezes, para chegar num determinado lugar, ele viajava 3 meses, para poder chegar numa determinada igreja. Então pensa quantas coisas já podiam acontecer em 3 meses. A gente vê, às vezes, na igreja, o cara desvia de um dia para o outro. Não é verdade? Um dia está na igreja, quando vai ver, cadê fulano? Não, desviou, mas ontem ele estava aqui, já desviou hoje. Imagina em 3 meses. Paulo foi lá, pregou, batizou e tal, aquela festa, aquele negócio todo. Cartaz, bem-vinda família. Passa 3 meses, 4 meses, 6 meses, Paulo volta lá, cadê os que... não, na semana seguinte já tinha todo mundo embora. Você não ficou aqui para discipular, para cuidar, Irmãos, é essa a questão. Olha como é que é. Se você recebe a Jesus, você precisa entender que isso é para a vida toda.
E não adianta assim, ninguém me discipulou, ninguém me falou, não adianta. A decisão de continuar é sua, não é a decisão de alguém ficar lá te visitando, vamos fulano, vamos ciclano, vamos. Tem gente que já esteve na igreja, aí você visita, fala, vamos fulano, vamos lá, não sei, eu sei lá, eu estou chateado, eu não sei o que. Meu filho, a decisão é sua, a salvação é sua. Isso é muito triste, porque a gente não vê isso no passado. Olha, Paulo às vezes viajava, levava 1 ano para voltar naquele lugar de novo. Voltava lá, os irmãos estavam lá. Os irmãos estavam lá. Ninguém cuidou, não tinha ninguém discipulando. Ele deixava uma palavra, às vezes enviava uma carta que levava 2, 3 meses para chegar. Chegava a carta e tal, fortalecia os discípulos. Vou passar daqui a 2 anos eu passo aqui de novo para fortalecer vocês. Que bom. E estavam lá os irmãos. Eu trabalho com questão de discipulado, a gente trabalha com grupos de conexão, mas tem uma coisa que eu não tolero em algumas falas de discipulados. Não, você tem que ficar ligando para a pessoa, você tem que ficar no pé. Ficar no pé da pessoa para a pessoa não desviar? Que história é essa? Tudo bem você falar que se importa, eu me importo contigo, meu irmão, estou orando por você, mas não tem como você ficar no pé da pessoa para a pessoa não desviar. Primeiro, o cara que quer desviar, se você ficar no pé dele, ele vai te ter por inimigo. Pô, cara chato, pelo amor de Deus. Será que ele não percebeu ainda que eu não estou querendo? E você, não, vamos lá, não, vamos aqui. Eu vim aqui te ver, o cara, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco eu te bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Facebook, daqui a pouco você toca na campainha lá, ele apaga tudo. Não tem ninguém aqui não. Você está atrás dele, está entendendo? Então são algumas coisas que não funcionam, irmãos. Tudo bem você falar, eu me importo, vou lá ver como é que fulano está. Mas se você vê, você convida a pessoa convida a pessoa não, eu tenho um compromisso, ele não quer, gente. Ele não quer, ora por ele, pede a Deus para tocar no coração dele, pede a Deus para dar uma oportunidade para ele um dia, mas é lógico, se é da sua família, continua orando, mas também eu te digo, não adianta tu ficar insistindo também todo dia, vamos lá, porque ele vai achar que tu é chato, e vai começar a te evitar. Então são algumas coisas que a gente precisa fazer com as pessoas, sabe por quê? Porque tem muita gente que é manhosa. Tem gente que só vai vir para a igreja quando você parar de convidar ele. O que houve com fulano? Não me convida mais? O que aconteceu? Não se importa mais comigo? Convidei 10 anos, o cara nunca foi, parou. Está acontecendo alguma coisa errada, vou lá naquela igreja ver o que está acontecendo, porque não me chama mais. Aí você está aqui sentado e você, fulano ali? Eu estava passando aqui na frente, resolvi ver. Você me convida tanto, né? Eu resolvi ver. Tem gente que é assim, gente. Sabe? E a gente não consegue entender, mas eu chamei tantas vezes esse indivíduo, nunca veio. Aí um dia, deu na telha dele, ele veio. Tem que esperar o Espírito Santo tocar, né? Às vezes a gente quer tocar na marra, mas... Então, olha só. E tem o Apocalipse, que trata do final da história. Foi escrito pelo apóstolo João, nos fins do século I. Há hoje os seguintes métodos de interpretação. A gente vai ver isso depois no Apocalipse. O Apocalipse vai ser um livro assim especial, que a gente vai dar um tratamento especial, porque há várias maneiras de se interpretar o Apocalipse. Mas qual é a correta? Bom, quando se diz assim, há várias maneiras de se interpretar o Apocalipse, isso quer dizer que ninguém sabe qual é a correta. E fica a cargo da sua fé, do que você crê. Tá? Então eu só vou citar essas maneiras, mas depois a gente vai ver de forma mais profunda. A primeira maneira é que o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por o apóstolo próximo ao apóstolo João. Primeiro. Segundo, deveria concordar com os ensinos tradicionais. Isso é o que o livro deveria ser.
Terceiro, o livro deveria ser amplamente usado pelas igrejas e reconhecido por elas como um livro de autoridade. Agora só, o Apocalipse... Não, eu estou lendo eu li o negócio errado, vamos ler o de cima. Primeiro, é a preterista. Certo? Preterista. O que isso quer dizer? Significa que ele só se aplica ao imperador romano que persegue a igreja. Essa é a forma preterista. Então, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, está no Apocalipse, já aconteceu. Não vai acontecer. Era o que João estava dizendo da época que está acontecendo com o Império Romano, e essa é uma forma de entender o Apocalipse. Mas isso é certo, pastor? Vamos prosseguir. Futurista é a outra forma. Significa que tudo o que está escrito ocorrerá no final dos tempos. Que aquilo ali é uma visão final dos tempos e tal, é o que a maioria dos crentes creem. Histórica. O livro é um esboço básico do curso da história da igreja, como se estivesse descrevendo a história da igreja, o que aconteceu em todo o percorrer da igreja. Idealista significa os princípios da guerra espiritual. Tem pessoas que só olham para aquilo como se fosse um livro que falasse só de batalha espiritual. Bom, qual é o correto? A gente vai estudar esse livro depois, com tempo, e pensar a respeito dessas formas corretas ou incorretas de interpretar o Apocalipse. Certo? Eu vou parar por aqui, porque já deu 11 horas. Mas eu queria te incentivar a realmente usar a sua Bíblia. Use a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Te incentivar também, se você não participa de um grupo de conexão, participe de um grupo de conexão. Você pode começar um grupo de conexão na sua própria casa. Nós temos lá, toda semana, um estudo novo, que traz os textos bíblicos. Você pode acessar lá no Facebook. Se você não faz parte do grupo, é só me mandar uma mensagem falando: pastor, me adiciona no grupo e eu vou te adicionar. Lá no grupo você tem todas as mensagens, todos os textos. É muito simples. O que você tem que fazer? Você tem que reunir com o pessoal, orar. Se quiser cantar um cântico, canta. Ah, mas eu sou desafinado, não tem ninguém para tocar. Bota um CD e canta junto. Bota lá o louvor no CD e canta junto. Certo? E ler o estudo. Você pode falar alguma coisa, alguém pode comentar alguma coisa. Ler os textos bíblicos, comentar a respeito e orar. Só isso você tem que fazer. Faz com a sua família. Você que é chefe de família, faça com a sua família. Essa é uma maneira de você introduzir a palavra de Deus dentro da sua casa. E daí desses textos vão surgir outros textos, outros assuntos, que isso vai enriquecer a sua família espiritualmente. Então, faça o grupo de conexão. Os irmãos que têm feito o grupo de conexão têm visto que é uma bênção, têm experimentado crescimento, tem sido uma bênção. Esse mês nós ainda estamos tratando sobre visão espiritual, né? Dessa semana é visão espiritual e ministério, seu ministério. O que isso implica no seu ministério? Então, é muito importante que a gente introduza a palavra de Deus dentro da nossa casa. Use a sua Bíblia, use essa palavra, ok? Nós vamos orar, nós vamos estar encerrando. Dizer para o pessoal da classe de novos membros, o que acontece? A gente não está tendo classe, não teve domingo passado e não teve hoje. Por quê? Porque essas aulas aqui são muito importantes. É importante que você venha, participe delas. No final dessas aulas, no domingo que vem, eu termino essa parte inicial, que aí já termina o mês de maio, e no mês de junho a gente começa a estudar o livro de Gênesis. Então vai começar o livro de Gênesis. Aí o pessoal, mas a gente que está na classe, aí a gente vai partir para a parte da instrução mesmo, para ser recebido, aqueles que vão ser recebidos, tá? E depois vocês vão acompanhar os estudos que já estão sendo dados. Então, não faltem, venham. Domingo que vem nós vamos ter a última parte desse estudo. E, a partir de junho, do segundo domingo, obviamente, porque o primeiro domingo é ceia, nós vamos ter, em classe única, nós vamos ter o estudo da classe separado, retornar ao nosso estudo da classe. Tá? Mas é muito importante que vocês tenham esse estudo aqui. Ok? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.
Só quero dar um recado para os irmãos, irmãs. No domingo hoje à noite, nós vamos fazer uma nova oferta missionária. Por quê? Nós não conseguimos atingir o nosso alvo. Né? Então, de R$ 9.720, nós atingimos R$ 3.000, que é um terço do nosso alvo. Então, nós vamos refazer a oferta hoje, à noite, né, para ver quanto nós conseguimos para chegar no nosso alvo. Por que nós estamos fazendo isso? Irmãos, porque há uma necessidade. Né? Há uma necessidade. Essa oferta vai ser enviada, todas as igrejas metodistas estão fazendo isso, precisam ser enviadas para aqueles objetivos que estão atrás do envelope. Né? Há muitas necessidades. Eu sei que o país está em crise. Né? A gente fala, o país está em crise, as pessoas estão sem dinheiro e tal. Mas eu sei também que se a gente está sentindo isso, imagina eles que estão no campo. Estão sentindo também muito mais, porque se dá crise e eu não oferto, eles também não recebem oferta e aí a coisa complica. E esses missionários são em tempo integral, e eles estão lá fazendo a obra, e nesses lugares, irmãos, precisa realmente, porque às vezes as distâncias são muito grandes. Você vê só, um bispo na região norte, para visitar a região dele toda, ele às vezes tem que andar 6 horas de avião. Tem que enfrentar um voo de 6 horas de avião para poder visitar uma igreja lá na outra ponta. Às vezes ele anda de avião 6 horas, depois entra num carro, numa mata, mais 2 ou 2 horas dentro da mata para chegar numa igreja. Então não é uma coisa simples. Né? Aqui não, você mora quase dentro da igreja, mas não é uma coisa simples, então é sempre complicado. Então, se você pode, faça isso, dê uma oferta. Hoje à noite nós vamos repetir a oferta missionária. Okay? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, meu Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, ela nos livra de tropeçar, ela nos guarda. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor, que haja no nosso coração esse amor, Senhor, pela Tua palavra. Nós amamos a Tua lei, amamos a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá, Senhor, um restante de dia abençoado na Tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém.